Bom, eu tentava dando uma escalada pelo YouTube, pelo Twitter também. Tentar encontrar alguma notícia boa do Covid-19. Tentar entender essa parada toda que a gente tá passando e, pô, felizmente encontrei notícias boas, notícias ruins, infelizmente notícias ruins. Mas no final disso tudo eu fiquei pensando, cara, como que eu posso ajudar com isso tudo? Bom, eu tenho muitos conhecimentos em programação, esse tipo de coisa. Eu fiquei pensando, cara, como que eu posso ajudar? Foi quando que eu tive a ideia de, peraí, eu posso tentar juntar uma IA com o nosso problema, que é o coronavírus. Mas como que isso funciona? Primeiramente, o que é uma IA, né? Peraí, vamos lá. Uma IA é basicamente a abreviação de Artificial Intelligence. Significa em português inteligência artificial. Bom, vamos lá. Como assim inteligência artificial? Primeiramente, a inteligência, pelo que a gente pode presumir, é o que o ser humano tem de mais especial: a racionalidade, a capacidade de conseguir formular questões e ele mesmo formular a resposta. É uma coisa muito incrível que apenas ele tem. Bom, mas vamos lá. Como assim artificial? Bom, a inteligência artificial, ela basicamente pega isso que o ser humano tem e dá isso para uma máquina tentar aprender. Peraí, vai devagar, não tô entendendo. Tá, vamos lá. Uma IA, ela é baseada numa coisa que bem parecida que o do ser humano, bem parecida com o do ser humano, que é a rede neural. Ela é baseada em redes neurais. Que nem como se fosse todos os neurônios que o nosso corpo tem. Basicamente, todos eles estão interligados, certo? E a rede neural é basicamente isso. A informação, no caso do nosso corpo, o pulso, ele entra em um neurônio e vai vagueando através de redes e redes e redes e mais caminhos de neurônios até que todos eles consigam entender o que aquele pulso significa, transformar ele numa resposta. Por exemplo, quando eu tô com fogo, com a mão no fogo, tiro ela rápida, aquilo ali foi um impulso dos sensores da minha mão que foram pro meu cérebro e voltaram rapidamente conseguindo tirar minha mão do fogo. Isso é incrível. Nos dias de hoje, uma IA consegue fazer isso. E isso é a coisa mais incrível do mundo. Como que funciona a rede neural? Bom, como eu disse, a rede neural é baseada em neurônios. Mas como que a gente basicamente vai simular esses neurônios numa máquina? Bom, existe uma solução bem simples para isso, que são a ideia de neurônio que o computador tem. Basicamente, a ideia de neurônio que o computador tem são conjuntos de contas matemáticas que, no final, dão uma resposta, basicamente. Por exemplo, eu tenho um neurônio que a função dele é, basicamente, pegar um número e multiplicar ele por 2 e dar o resultado, que, por exemplo, se for 2 vezes 2, o resultado vai ser 4. Várias contas matemáticas. E o limite para isso é o céu. O céu é o limite. Porque você já viu aquelas contas matemáticas muito loucas que sempre aparecem em vídeos de matemática pelo YouTube? Sim, aquelas contas são usadas pelos engenheiros de IA. É uma coisa muito louca, né? Mas, tá, vamos lá. Como que isso vai ajudar a gente a matar um vírus que primeiramente é orgânico? Não tem nada a ver com uma... Então vamos lá. Para começar, a IA, nos dias de hoje, ela é usada para poder interpretar informações. Vamos lá, digamos que você tem um texto que diga basicamente sobre as suas informações pessoais. Aonde você mora, como você age, se você se veste de branco nos domingos e de amarelo nos sábados, esse tipo de coisa. Um texto falando sobre você. Uma IA, ela depois de ser treinada, ela vai o quê? Ela vai ler esse texto, ela vai escanear esse texto, vai conseguir identificar as palavras e os pontos-chave do texto, conseguindo pesquisar mais sobre esse texto, sobre esses pontos-chave e te entregar um resultado. Por exemplo, o que muitas lojas online fazem. Por exemplo, você pesquisa alguma coisa no YouTube sobre cachorros fofos. Automaticamente, minutos depois, todos os anúncios que aparecem na sua página são sobre cachorros fofos, ou algo do gênero. Te entregando algum produto sobre cachorros fofos é uma coisa muito louca. Não foi um exemplo muito bom, né? Vamos para outro exemplo. Uma coisa mais profunda.
digamos que você tem uma imagem que basicamente tem um golfinho e duas pessoas conversando. Uma IA consegue identificar essas duas pessoas e esse golfinho. Peraí, isso é muito louco. Peraí, vamos devagar. Mas peraí, como que uma IA basicamente faz isso? Tá, vamos lá. No caso de imagens, que foi o exemplo que eu usei agora, ela pega essa imagem e ela parte essa imagem em vários blocos. São blocos de texto. Porque uma IA, para o mundo da computação, trata as imagens dessa maneira. Vamos lá. Uma imagem, para o computador, trata de maneira textual. Ou seja, uma imagem no final é um grande bloco de texto. Não consegue se diferenciar diferente disso. É o que o pessoal da programação chama de base 64. É o formato com que esse texto é escrito, que por alguns sistemas consegue ser transformado em grupos de pixels que você consiga ver e interpretar ou algo do gênero. Pô, tipo, genial, cara. Basicamente, uma imagem de, digamos, 1 mega, uma imagem de Instagram, tem basicamente 300 mil caracteres. É realmente muita coisa. Tipo, um livro bem pequeno, mas é um livro. Um outro exemplo é o exemplo que eu vou focar nesse vídeo, que é o exemplo que basicamente pega os resultados médicos de um paciente, por exemplo, o nível de glicose no corpo, o nível de glicose no sangue, o nível de colesterol, a altura dele, a idade, esse tipo de coisa. Coloca tudo isso certinho em tabelas e diz se essa pessoa tá ou não com coronavírus, nesse caso, que é o caso que nós queríamos tratar agora. Mas como assim? Bom, você deve perceber que, infelizmente, nós temos muitos casos de coronavírus e que foram identificados como teste positivo. Basicamente, o que uma IA precisaria para conseguir identificar e para poder aprender sobre isso tudo seria basicamente pegar todos esses dados de todas as pessoas identificadas como positivo para o corona, organizar isso de maneira certa, e a IA vai começar a relacionar todas aquelas colunas. E quanto mais dado você der para ela, mais ela vai conseguir relacionar todos esses dados. Por exemplo, se uma pessoa de altura tal, de idade tal, de sexo tal, e de tal quantidade de glicose, tal quantidade de colesterol no sangue, tiver teste positivo para o coronavírus, ela vai pegar várias pessoas que tiveram aquela mesma ocorrência e vão separá-las por um grupo. Basicamente, ela vai fazer isso com todos os dados que ela tiver, até que quando você der uma quantidade, quando você der um teste que não possui certeza de que é ou não positivo, ela vai saber te dizer se é positivo ou negativo. Isso é muito incrível. Isso já acontece. Cientistas de dados fazem isso todo dia, baseado numa engenharia muito famosa chamada Data Science. Isso é a coisa mais incrível do mundo e eu tenho certeza que você vai adorar se você for pesquisar sobre isso. Bom, nos dias de hoje, se você quiser realmente aprender mais sobre isso, que é uma ideia incrível, você pode pesquisar em vários lugares na internet. Te dou a dica de você pesquisar no Medium, de você pesquisar no site TensorFlow, site muito bom mesmo, que dá o nome da tecnologia que eu vou citar daqui a pouco, que basicamente te ajuda a tirar todas aquelas fórmulas chatas de matemática que você tem que aprender para poder realmente entender sobre isso tudo. Então, aconselho você a dar uma passada lá. Bom, por hoje foi isso, gente. Muito obrigado por assistir. E se você quiser mais sobre isso e mais sobre esse conteúdo de tecnologia, esse tipo de coisa, escreve nos comentários e me marca no Instagram e no Twitter que eu vou responder com certeza a vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.